Vamos lá, quem é que está chegando aqui? Vou tentar mandar de novo aqui a mensagem para o Celso. Aí, Celso, acho que agora você vai receber a mensagem. Clica aí, entrar. Pronto. Agora sim, Agora sim. Acho que eu tive um problema na conexão, Celso. sim, Tudo bem? graças a Celso, Deus, tudo bem. Uma boa noite para você, boa noite a quem está aí já entrando nessa nossa live, né? ó, antes da gente começar, eu acho que todo mundo está esperando por isso. Quem entrou na nossa live hoje, quem está entrando aí para participar, está esperando o teu boa noite. Então eu vou soltar aqui a vinheta para você dar o boa noite, tá? Para a gente começar. Vamos lá. Vê se você está me escutando bem, né? Sim, Vou lá, vou soltar, hein? Atenção. boa noite. Aê, Celso! A gente estava esperando isso, Celso. Eu falei, eu tenho que fazer o Celso dar uma boa noite para a Le- galera. Leandro Stoliar, super equipado, até com a vinheta do Jornal da Record. Celso, eu vou Maravilha, mostrar aqui o meu equipamento, ó. Olha aqui, ó. Tô com um computador aqui. tá certo. Joguei Cheio aqui no de, computador. tá plugado, cheio de ferramentas digitais aí. Joguei no computador aqui e soltei para dar uma boa noite. Celso, Maravilha. sempre bem-vindo, Celso Freitas, a nossa live de quarta-feira. Como é que tá, Celso? Você tá bem? Graças a Deus, bem aqui, isolado, né, cumprindo a quarentena, face a essa situação que estamos vivendo, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Preocupado com o alto índice de pessoas contaminadas e de óbitos provocados pela Covid-19, principalmente pela essa segunda onda que está deixando a todos nós assustados, né, Leandro? Vai ter lockdown agora em São Paulo de novo, né? Quer dizer, a gente já tem que ficar em casa de novo, não pode sair. Sim. A coisa, quando a gente acha que vai melhorar, piora, né? A gente tem que ter consciência de que, mesmo tomando a primeira dose da vacina, a segunda dose da vacina, a gente tem que esperar para que o número de contaminados, o número de casos caia abruptamente, né? Isso é importante. É verdade. Celso, eu ia começar já te perguntando sobre isso. Você está se adaptando a essa vida, a esse novo normal? Eu não gosto dessa expressão, mas é um novo normal. Você conseguiu se adaptar? Eu estou percebendo que você está conseguindo se reinventar na internet, né, Celso? Olha, os primeiros 3 meses de quarentena, de isolamento, né, eu fiquei em Monte Verde, no campo, e depois eu voltei para São Paulo, comecei a participar já com trabalhos aqui na internet. Graças a Deus, tem essa oportunidade, né, de a gente exercer aquilo que a gente mais gosta, né? Estar em contato com os colegas de trabalho, mesmo que virtualmente, é muito importante, porque quem é jornalista, o sangue corre na veia e constantemente você está querendo tomar conhecimento do que está acontecendo e também participar, né? Felizmente, eu tenho participado diariamente com uma nova proposta que está sendo exitosa, que é o podcast diário, onde você já participou várias vezes, né? Sim. Explicando para quem não conhece, o podcast JR 15 Minutos trata mais profundamente de um assunto que foi exibido no Jornal da Record, né? Não tem um tema específico, todos os temas são abordados, né? É altamente interessante. A gente tem recebido um retorno muito grande com isso e tem, uma vez por semana, participado das lives do JR, né? E aí é a oportunidade que a gente tem de praticar o nosso jornalismo. É verdade. Celso, a gente começou a live, tem uma galera entrando aqui, já curtindo, mandando pergunta. Eu já vou começar aqui com uma pergunta de um usuário aqui do meu seguidor aqui do Instagram, que Sim, é o Danilo Escuta. Cara, se eu falar alguma besteira aqui, Danilo, você me corrige depois, hein? Danilo Escuta Falhari, tá? Danilo Escuta Falhari. Ele pergunta o seguinte, Celso: já tomou vacina, não? não. Ainda não chegou Com, não tem a... com 67 anos ainda não fui convocado. Acabei de fazer hoje o cadastro para que tão logo a minha idade seja reivindicada, eu esteja no posto de saúde recebendo. A Ótimo. angústia, a ansiedade é muito grande para voltar a trabalhar. Isso que eu ia te perguntar, tá ansioso para voltar a trabalhar, hein? Sim, eu sou espectador há mais de um ano, né? Eu tive a oportunidade no final do ano passado de trabalhar durante 2 semanas e meia. Eu acho que não cheguei a completar 3 semanas. E aí o número de casos dentro da Record teve um registro significativo. E aí, mais do que nunca, a emissora, a direção
preocupada com as pessoas do grupo de risco, pediu que a gente fizesse exames, para ver se estava tudo bem, e pediu para a gente continuar o isolamento. Quer dizer, na verdade é bom esclarecer que você não parou de trabalhar, né? Você continua Não, fazendo, não, 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 não. fazendo as lives. Há um compromisso diário, né? Há um compromisso semanal com a live. Há essa oportunidade que eu estou tendo com você e com o público que nos prestigia de estar aqui participando dessa live. E também amanhã fica aqui um convite, porque você também vai ser parceiro na estreia do Clubhouse, né? É verdade, é verdade. Aproveite e explique para a galera aí o que é o Clubhouse. Eu vou explicar o que é o Clubhouse e vou anunciar a nossa sala de amanhã no Clubhouse. Mas é que eu tenho tanta pergunta. Quando você falou assim, Leandro, quanto tempo vai ser a live? Eu falei, olha, com o Fara foi 1h40. Ele falou, não, 40 minutos, eu acho que o pessoal não vai aguentar. Eu falei, olha, Celso, eu tenho umas 200 perguntas para fazer, tem 122 pessoas nesse momento assistindo a gente. Que beleza. Ainda tem muita coisa para falar. Eu vou já anunciar aqui uma galera que está chegando, que sempre me segue no Instagram. O Bobogi Júnior já falou aqui, ó, tô na área, Léo. Cheguei. Ó, cadê o boa noite do Celso? O Gabriel perguntou aqui. Bye, Gabriel. Já deu boa noite. Ele perdeu boa noite com vinheta e tudo, né? Teve até vinheta. Tem uma galera aqui já entrando, gente que fazendo várias perguntas, mas eu vou dar prioridade, Celso. Aqui o Josemar falando, Celso é uma lenda. Celso, 50 anos de jornalismo, Celso? Eu ouvi você falando no Clubhouse. É que eu comecei cedo, não? Eu era menor de idade, tinha 16 para 17 anos, quando eu comecei no rádio. Tive também uma experiência na televisão em Santa Catarina e estreiei praticamente, digamos assim, de modo contínuo a partir de final de 72, início de 73. Então, já completei os 50 anos de carreira, viu? Agora, vez por outra, eu recebo cumprimentos, elogios por convidados que participam do podcast ou até mesmo da live, porque eu participei da vida ou do dia a dia de muita gente, né? Isso é gratificante receber esse reconhecimento pelo trabalho que a gente desempenhou ao longo desse meio século, né? Não, quero te dizer, Celso, que primeiro eu sou teu fã, tá? Você sabe disso. Sempre que eu estou apresentando o jornal, quando eu tenho uma dúvida ou alguma coisa passa assim alguma coisa que eu fiz que eu não gostei, eu pergunto para você, falo, Celso, e aí, o que você achou? Dá uma olhada e tal. E quero te dizer que eu tenho 40 anos de vida. Então, assim, você tem 50 de televisão, eu tenho 40 de vida, é uma honra ter você aqui na nossa live, tá? Tá. O prazer, a oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente desenvolveu e poder ajudar, contribuir, principalmente para quem gosta de jornalismo, é muito importante para mim, porque ao longo da minha carreira eu recebi muito input, muita ajuda, muita colaboração, muito ensinamento também de colegas de trabalho. Isso que vale. Não existiu, digamos assim, uma escola de formação do locutor ou do apresentador, né? A gente se espelhava em pessoas que já desempenhavam a função, né? E foi um aprendizado quase que de autodidata. É evidente que houve, ao longo da carreira, muita colaboração, muito ensinamento. O Eliel Farias Oficial já está aqui com a gente, é um seguidor bem assíduo no meu Instagram. O jornalista baiano falou, cheguei. Bem-vindo. Tem uma galera já, o pessoal vai entrando e já vai mandando mensagem. O outro falou aqui, o SOS Monte Serra. Caramba, cheguei agora atrasado e tal. Não tem problema, o SOS Monte Serra, não sei qual é o nome, mas me parece que é uma ONG. Não tem problema, a gente vai ficar aqui batendo um papo e vai falar sobre vários assuntos. Olha, o Felipe falou aí, acompanha o Celso desde criança, tá vendo? Bom, eu ia falar isso, Celso, eu acompanho o Celso desde criança. Eu era criança na televisão. Eu volto a repetir, Leandro, eu comecei cedo. É verdade, é verdade. Ó, eu vou dar prioridade, Celso. O Marcos Reis está aqui. Marquinhos, um abraço para você. O Marquinhos está falando aqui, ó, como eu sou fã de vocês. Marquinhos, você é o cara, Marquinhos. A gente gosta muito de você. O Marcos Reis, que é repórter do Câmera Record, então ele está acompanhando a gente aqui. Ó, Celso, eu vou dar prioridade para as perguntas que vieram antes da live, tá? Sim, porque aqui sim. Lá no Instagram mandou pergunta e eu fui anotando. Olha só, eu sou old school, então ó, eu anoto aqui no caderninho, tá? Antigamente a gente fazia isso, para quem não sabe. É o hábito do repórter, né? Exatamente. Muito salutar. Eu escrevia no caderninho, na folha de papel, e era mais fácil, porque eu conseguia apagar, escrever ali, e não tinha celular, então a gente tinha esse artifício
para não esquecer as informações. Então, eu fui anotando as perguntas aqui no meu caderninho. Eu vou começar, Celso, com uma pergunta da Joyce, que ela quer saber o seguinte: você já sentiu emoção em alguma reportagem? Quando você apresentou alguma reportagem, ficou com vontade de chorar? Já aconteceu isso? Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Não, já passei por isso várias vezes. Eu não recordo de ter acontecido isso no ar por uma razão. Isso não ocorre porque, invariavelmente, nós apresentadores, que têm a preocupação de fazer um bom trabalho, previamente a gente procura saber o que a gente vai transmitir. E muitas vezes a gente é advertido pelo próprio editor: olha, tem uma imagem chocante, tem um depoimento chocante. Então a gente procura assistir isso, né, para poder, digamos assim, esgotar um pouco da emoção total e cumprir com passar a informação corretamente. Mas é claro que a gente não é um ser inanimado, né? A gente sente emoção, a gente vibra, né? E faz parte, digamos assim, de realizar um bom trabalho, externando esse sentimento. Celso, se eu estiver errado, você me corrige. Você tem muito mais experiência do que eu na televisão, mas eu acho que quando a gente está ao vivo ali, é muito difícil a gente se soltar a ponto de se emocionar com uma história que a gente acabou de ver em coisa de 1 minuto, 2 minutos, que passa muito rápido, né? E a gente está tão ligado ali no que está acontecendo, no que vem depois, no que a gente tem que comentar, no que a gente tem que na câmera que a gente tem que olhar, com a luz, com a nossa gravata, com o que a gente está. Quer dizer, tem uma série de elementos ali dentro do estúdio que meio que tiram um pouco da tua atenção, né? É um conjunto e, na verdade, o nosso trabalho é uma linha de montagem, né, Leandro? A gente não é, digamos, o único dono da cocada preta ali na hora que a gente está apresentando a notícia. Tem o diretor de TV, tem o operador de áudio, no estúdio tem o cameraman, tem o assistente, tá? Então, existe um monte de pessoas contribuindo para, digamos assim, realizar o melhor trabalho. Eu tive um diretor que costumava dizer que colocar um jornal no ar é que nem colocar um Boeing no ar, né? Não é um trabalho isolado de dois pilotos e um comandante, né? É uma equipe inteira que está ali, digamos assim, para concluir o trabalho de equipe. Qual foi a notícia, Celso, que você se lembra, claro, né, nesses 50 anos, que mais te deu orgulho de apresentar, ou que te chamou a atenção, que você não esquece? Tem alguma que foi realmente, que ficou para... Quer dizer, claro que tudo ficou para a história, mas alguma que marcou assim, a tua história? Olha, as histórias mais chocantes, digamos assim, em termos de emoção, de você sentir emoção e você retratar a emoção do público, foi sem dúvida alguma a morte do Ayrton Senna, que aconteceu num domingo, no dia 1º de maio. O outro fato muito importante também, que a gente vinha num calvário de plantão e a nação inteira estava preocupada, foi a eleição do primeiro presidente civil depois do regime militar, né, que foi o Tancredo Neves, que no dia da posse ele foi internado. Aliás, aconteceu um episódio. O casal apresentador desse jornal foi para Brasília para fazer a cobertura, estava em Brasília. E eu substituía, junto com a Leda Nagli, esse casal, que era Eliakim e Leila Cordeiro. Nós estávamos na redação, de repente fomos chamados para subir até o estúdio e fazer a chamada escalada, que é a abertura do jornal. E nós, na redação, acompanhando toda a elaboração do jornal, em momento algum chegou uma informação que só chegou na bancada, dizendo: o presidente Tancredo acaba de ser hospitalizado em Brasília. Quer dizer, o homem que ia assumir o país no dia seguinte, né, às 10, 11 horas da noite, acabava de ser hospitalizado. Foi um sufoco danado, porque tanto eu como a Leda Nagli olhei para ela e disse assim: eu só vou ler isso aqui se o editor-chefe chegar, né? Porque até então a gente estava na redação e não havia nenhuma informação a esse respeito. E parecia uma piada, né? Uma brincadeira com a gente. E, na verdade, tinha acontecido. Então, Tipo, a quem gente... é o Brasil, né? Aí? Tipo assim, Como? quem é o presidente do Brasil? Pois é. Então, o que aconteceu? Durante 20 e poucos dias, mais de um mês, perdão, a gente acompanhou o martírio, né, do presidente Tancredo Neves, que culminou com a morte, o falecimento dele, e houve toda aquela emoção, comoção que aconteceu
do translado do corpo dele em São Paulo, em Brasília, depois do sepultamento em Belo Horizonte. E um país inteiro estava, digamos assim, chorando a morte do presidente, assim como chorou a morte do Ayrton Senna. Então, são os fatos, digamos assim, mais marcantes, né? É óbvio que teve outras situações que a gente se sentiu envolvido, tipo o acidente com um avião da TAM em São Paulo, com o Boeing da Gol no Centro-Oeste, enfim, agora com a equipe da Chapecoense. São os grandes desastres, chocam muito mais, né? Sim, na morte do Ayrton Senna, eu lembro, foi em 94, só para você ter uma ideia. Eu nasci em 81, então eu era um adolescente, né? Pré-adolescente ali. Eu lembro que eu estava no clube, eu jogava futebol, e tinha uma galera, era comum aos domingos as pessoas sentarem na frente da televisão no clube, montava aquela monte de cadeira, assim, que a galera toda Uhum. assistia o Senna na TV. E eu lembro que eu estava saindo do futebol, só que naquele dia, assim, eu gostava de assistir, mas naquele dia tinha alguma coisa estranha, porque tinha muito mais gente do que o normal ali Uhum. naquele pátio ali do clube, em frente à piscina, eu lembro muito bem, assistindo aquela situação. Eu falei, o que aconteceu, né? Eu era muito fã do Senna, né? Sou até hoje, a história dele, do que ele falou. E aí eu parei para ver, era o acidente dele. Então, assim, eu fui uma das pessoas que chorou, né? Que choraram Uhum. pela morte do Senna. É uma E comoção muito grande, né? O país inteiro vibrava a hora que ele vencia uma corrida, ostentava a bandeira, né? Cantava o hino da vitória. Era uma catarse, digamos assim, nacional, né? eu imagino que essas notícias são emblemáticas, né? A gente É. sabe que ficaram para a história, não só do país, não só do jornalismo, como para a história do país. Eu estou E que, aqui, o pessoal entrar, olha, o Davison Gomes já falou, estou por aqui. É outro que me segue aqui no Instagram. O Eliel, manda um abraço para mim. Abraço, Eliel. A Rosália Souza, sou fã dos dois. O André Coelho, obrigado. parabéns. Obrigado, André. O Celso é um querido, muito amigo da gente lá. É um professor, né, Celso, que a gente diz lá na redação. Ó, o Jaquiel falando, saudade de você no jornal. Legal, Jaquiel. Márcio Santos está aqui. Acho que não é o Márcio Santos que a gente conhece lá na Record, Yes. mas é o homônimo dele. Ó, o Jean falando, sou muito fã dos dois. Celso é uma lenda do jornalismo, legal. Uma É uma, voz infundível. Estão falando aqui, Celso. é uma Ó, oportunidade de a gente agradecer o carinho, a atenção que a gente tem com esse público que transforma a nossa audiência diária, né? É muito bom, muito bom. Um grande abraço, um beijo em todos vocês. Celso Freitas é um mito do jornalismo. Celso, isso quem falou foi a Cris. Cris, que é uma seguidora minha, também me manda muito direct. Ó, queria saber, Celso, o que você mais escuta assim, quando as pessoas te encontram na rua? É isso que elas falam mais da tua voz, de alguma notícia que você deu que elas lembram? Como é que é esse Olha, retorno? o que acontece às vezes é o seguinte: quando eu estou caminhando aí pela rua, vou ao supermercado, vou a algum lugar, eu vou a paisano, não vou de paletó e gravata, né? É Sim. óbvio que com paletó e gravata as pessoas têm, digamos assim, um reconhecimento maior. Mas às vezes as pessoas se assustam quando ouvem a minha voz. É impressionante, né? Isso foi um aprendizado que eu me dediquei desde o início da carreira de reservar a voz para a informação. Então, dificilmente as pessoas vão encontrar a minha interpretação, a minha voz, atrelada a um comercial, a um outro produto, né? Agora que eu estou me dando a liberdade de ficar aqui participando dessas lives, participando desse bate-papo, entendeu? Mas normalmente as pessoas se ligam na voz, né? A voz é mais marcante. Eu lembro de uma vez quando no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio, e fui buscar minha filha numa escola de balé, e no corredor ficavam as mães, né? E os pais que iam buscar as filhas na aula de balé. E, de repente, eu cheguei cumprimentando algumas pessoas que esperavam os filhos, e uma senhora, não sabendo, não olhando para mim, ela falou: Olha, botaram uma televisão aqui. Na, na verdade, Sensacional. depois eu senti envergonhada, porque ela reconheceu que era quem era que estava falando, entendeu? Ela me viu, ela se virou e me reconheceu. Sensacional essa história, Celso. Uma vez uma pessoa falou comigo na rua também, cara, você parece muito aquele cara da TV. Aí eu falei, pô, deve ser meu irmão gêmeo. Eu fico de dizer, ah, não, sou eu mesmo, obrigado pela audiência. Eu tenho um pouco de vergonha disso, né, quando as pessoas me encontram na rua.
Então, quando alguém fala esse tipo de coisa, fala, deve ser meu irmão gêmeo, uma pessoa muito parecida. Mas, na verdade a gente provoca nas pessoas um sentimento tão familiar, como se fosse alguém da família, né? E vez por outra, às vezes a gente tá correndo, está preocupado com alguma coisa e não dá a devida atenção, talvez a gente possa parecer antipático, sabe? Porque o grau de intimidade é muito grande. São pessoas que prestigiam a gente diariamente, né? A gente entra na casa dela sem pedir dá licença, né? Sem pedir, é isso aí. Ó, o Rian tá perguntando aqui, ó. Tudo bem, Celso, você não vai mais voltar pro Jornal da Record? O que aconteceu com você? Por que você saiu? Rian, o Celso tem mais de 60 anos, então ele é do grupo de risco para a Covid-19. Por isso que o Celso ficou esse tempo todo fora do jornal, mas continuou fazendo trabalhos digitais em casa. E em breve, se Deus quiser, né, Celso? Quando você tomar a vacina, você volta. Com certeza, tendo a oportunidade de receber a vacina e recebendo autorização por parte da direção da Record, estaremos de volta. Isso O aí. impedimento ou a ausência se dá por causa de um compromisso muito salutar que a diretoria tem com relação às pessoas de idade, né? Verdade. O Rian me fez uma pergunta também pelo Instagram, antes de começar a live, né? Como eu falei que ia dar prioridade. Eu quero aproveitar a tua participação aqui, Celso, porque a gente tem muitas pessoas que são seguidores que não tem nada a ver com jornalismo, que são só fãs do Jornal da Record, mas tem muita gente que é estudante de jornalismo, são pessoas que estão começando na profissão. Então, eu queria já ler essa pergunta do Rian, que ele deixou para a gente, aproveitando a tua participação, a tua experiência na bancada do jornal. Como é que é ler o TP? Como é que você faz para ler o TP de forma natural, Celso? Qual é a dica? Qual é a estratégia? Que você criou aí para conseguir chegar lá na frente e não parecer que você está lendo o que está escrito no TP? Na verdade, eu defendo e oriento sempre os meus colegas. Eu acho que eu já conversei com você a esse respeito, né? Quando você vai para frente da câmera, você tem que saber muito mais do que aquilo que você está passando para o telespectador. A leitura prévia, não só a leitura, mas o entendimento do que você vai transmitir. Qualquer informação tem um diapasão, tem uma entonação, tem uma profundidade que você coloca em termos de colocação, de entonação de voz, de expressão facial e até do tipo do olhar, né? O timing que você vai ler. Obviamente que só consegue isso se você previamente entender o que você vai transmitir. E isso é tão bom para o compromisso de fazer uma boa apresentação que às vezes você corrige alguma falta de complemento na informação que o editor fez para você ler, né? Então, o conhecimento prévio é muito importante. O teleprompter é simplesmente uma guia te orientando, porque, volto a repetir, a apresentação não é uma coisa individual, é uma linha de montagem. Quando você termina uma frase, existe uma deixa que o operador de áudio tem que cortar o microfone, o operador de imagem ele tem que clicar e trocar a imagem, exibir o videotape. Antigamente era videotape, né? Hoje é tudo digital. Mas, enfim, volto a repetir, o teleprompter é um mero guia e orientador que você tem que cumprir nessa linha de montagem. O que é muito interessante, Celso, que nos últimos 10, 15 anos, as transformações foram tão rápido, né? Aconteceu tão rápido isso, que a gente está ainda aprendendo também, né? A gente, claro, você apresenta o jornal há um tempo, você tem experiência nisso, mas a gente está começando a ter que usar também o digital, migrar, e que a gente está engatinhando ainda nisso aí, né? Na verdade, eu fui um dos pioneiros em falar sobre a tecnologia da informação no nosso dia a dia, né? E já há 20 anos atrás eu falava que nós vamos passar por uma revolução que vai durar 50 anos, não sei. Não sei se ainda tem mais tanto tempo ainda para a gente se adaptar. Isso ocorre não só com a gente de uma certa idade, de uma certa escola, mas também respeitando toda uma geração que está entrando e utilizando com maior facilidade que a gente, os mais antigos, todas essas ferramentas que estão à disposição. E aí muda um pouco de comportamento, muda o ritmo, né? E o modelo de apresentar a informação. A tecnologia está facilitando. Veja bem, olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? Antigamente, para você fazer isso, pô, você tinha que ter uma unidade de externa, equipamento, operadores. Individualmente, eu e você,
estamos fisicamente distantes um do outro, com um telefone ou um iPad, realizando uma interação com centenas de pessoas que estão entrando na nossa live. Olha, para quem não sabe, tem muita gente jovem aqui, Celso, na nossa live, e Uhum. a idade externa que o Celso falou aí, só para vocês terem uma ideia, é um caminhão, tá? Então, assim, antigamente, entrar ao vivo, não estou falando muito antigamente não, tá? Porque eu tenho 21 anos de televisão, não é tão antigamente assim, mas tipo 10, 15 anos atrás, mais ou menos, para um repórter como eu entrar ao vivo no jornal que o Celso estava apresentando, a gente precisava de um caminhão de externa, esse caminhão tinha que estar numa posição em Era um que ônibus, né, Leandro? o caminhão tinha que ter contato com, lá no Rio a gente chamava de sumaré, que é aquela antena que fica em cima da montanha, né? Então tinha pontos do Rio que o caminhão não funcionava, não dava para entrar ao vivo. E aí, isso é uma história muito engraçada, Celso, porque você vai lembrar do que eu estou falando. A gente tinha que posicionar esse caminhão e o mastro tinha que subir, porque os prédios atrapalhavam essa conexão. Então, ele tinha que apontar para essa antena na montanha. Então, não era qualquer ponto. Chamavam isso de visada, né? Exatamente. Então, o que acontecia? E os técnicos, operadores do caminhão de link, que a gente chama de caminhão de link, eles já tinham uns pontos fixos que eles sabiam que o caminhão, naquela posição, ele tinha contato, o mastro ia ter contato com a antena, né? Ia ter contato com a antena do Sumaré, da montanha. E o sinal chegaria de acordo. E assim surgiram os papagaios de pirata. Eu não sei se você lembra disso, Celso, porque lá no Rio isso era muito comum, muito comum. Algumas pessoas que queriam aparecer na TV, mas que não tinham conteúdo para dar. Então, assim, o cara não era um especialista que ia dar uma entrevista, ou não foi pego na rua por acaso por um repórter para fazer um povo fala, que são aquelas entrevistas curtas que a gente faz na rua, e o cara queria aparecer na televisão. O que ele fazia? Ele ia eles sabiam os pontos que sempre tinham lá repórteres ao vivo, e aí eles ficavam atrás do repórter. Então, eles ficavam, o repórter entrava ao vivo, e você viu o cara aqui, ó, falando. E era engraçado que ele falava no telefone assim, ó, e falava com a mãe: Mãe, tá me vendo aí? Aí a mãe falava: Eita, chega pra esquerda. Então o cara fica assim, dançando na câmera. Isso era sensacional. E a gente não tinha o que fazer, né? Isso começou com um cara que era, o nome dele eu me lembro até hoje, que é um papagaio de pirata famoso, chamado Jaiminho. Ele ficava de terno e gravata e chegou a carregar o caixão de uma pessoa famosa, agora não vou me lembrar quem, mas isso muito tempo atrás, ele chegou a carregar o caixão e apareceu na imprensa, e a partir daí ele ficou famoso, porque ele virou um papagaio de pirata. Por que o nome era papagaio de pirata? Porque o cara ficava aqui, ó, no ombro do repórter, né? E daí ele chegava para lá, chegava para o outro e ficava aqui sempre no ombro do repórter. Então a gente deu o nome de papagaio de pirata, e depois de um tempo, aquilo ali parece que se proliferou, cara. Teve uma época que tinha tanto papagaio de pirata que os caras brigavam. Os caras brigavam atrás da gente para ver quem pelo ia espaço, né? Você está citando aí, Leandro. Numa dessas situações, agora eu vou contar, a gente já está aqui batendo papo, vou contar uma experiência que eu tive na reportagem com isso, com os papagaios de pirata. Eu estava lá, ao vivo, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é aquele prédio bonito, cheio de ouro, é a coisa mais linda que tem, e na frente do teatro tem uma escadaria. E eu estava ao vivo ali, eu ia entrar para o jornal, não me lembro qual jornal agora, e aí os papagaios de pirata estavam atrás de mim. Só que tinha um papagaio de pirata que ele raspou a cabeça assim na metade. Então, assim, a cabeça era raspada e a outra metade tinha cabelo. Era um cabelo feio assim para cima. E o bigode é a mesma coisa, ele raspou só a metade do bigode e tal. E ele colocou um desentupidor de pia na cabeça e pegou daquelas televisões de tubo, só a carcaça da televisão, e ele ficava ali atrás, ó, como se ele estivesse dentro da televisão com o desentupidor de pia na cabeça. E aí o meu editor-chefe falou assim: Leandro, não tem condição. A gente está acostumado com os papagaios de pirata, mas esse cara aí vai chamar mais atenção do que a notícia. Fala com ele lá. E aí eu fui lá conversar com o cara, eles não queriam sair. Aí o que eu fiz? Encostei na escadaria. Então, assim, eu encostei meu pé no início da escadaria. Então, atrás de mim, só tinha escada. Se ele fosse aparecer, só ia aparecer na cintura para baixo, porque ele tinha que ficar na parte alta da escada. O que os caras fizeram, Celso? Os caras sentaram na escada. Ficou um montoado em cima do outro ali para poder aparecer. Aquele dia foi terrível, cara. Mas foi que não tinha para onde fugir. Hoje já não acontece mais isso, só resumindo a história. Hoje já não acontece mais isso, porque não precisa mais daquele mastro. Agora a gente entra ao vivo aqui na internet, em qualquer lugar, com celular, enfim. Então eles não sabem aonde a gente vai entrar ao vivo. Mas essa história é famosa.
Você, com esse relato, me fez lembrar duas coisas. Primeiro, você lembra do beijoqueiro ou não? Lembro, Beijoqueiro foi, lembro. Beijoqueiro, eu acho que foi o primeiro papagaio de pirata, né? Chegou a beijar Frank Sinatra no Rio de Janeiro. Não Sim, pôde, não, aqui, ó. qualquer celebridade que chegasse no aeroporto do Rio de Janeiro, ele estava no pé e ficou famoso, né? Era, se não me engano, era um português que era motorista de táxi. Não sei nem Sim, se está vivo, mas era o famoso beijoqueiro. o Agora, vídeo você está citando. Né? ó, Você, tem essas histórias. você, E aí, não muito tempo atrás, Celso, a minha primeira matéria, eu entrei no Orelhão. Ó, para quem é jovem, não vai saber nem o que é orelhão. Então, eu vou explicar. Eram uns telefones gigantes que pareciam uma orelha, que ficavam telefone público. das ruas. Então você entrava lá, colocava a sua ficha e ligava. Tinha que entrar numa fila, assim. Minha primeira matéria, eu entrei na fila para ligar para o editor, com um monte de ficha na mão, e eu botava a ficha no orelhão para ligar e passar o texto. Então, assim, você imagina, não tem muito tempo, menos de 20. Aham. Agora, eu não quero ser jurássico, não, viu, Leandro? E audiência aí. Mas o meu início de televisão foi com filme, película, né? Imagine você sair para a rua com Um trambolho. um trambolho, ou tinha uma máquina pequenininha chamada mudinha. Você dava corda nela para ela ganhar impulso e rodar o filme. Era um desespero, porque você saía com aquilo e não sabia o resultado, se tinha sido filmado com qualidade, se tinha captado o áudio, ia para a estação e ainda tinha que revelar. Então, era um processo muito lento, né, de cobertura de imagem. Basicamente, o meu início de carreira era a expressão do apresentador, era ele no vídeo contando as notícias. Depois surgiu o videotape e passou por diversos processos, né, até chegar a essa facilidade que a gente tem hoje, que com um celular você é um cinegrafista e cobre qualquer acontecimento. Eu fico na dúvida, Celso, se isso é bom ou ruim, né? Porque o que gera de desemprego, imagina a quantidade de repórter cinematográfico que pode perder o emprego com esse tipo de. A gente perde qualidade, porque você está fazendo tudo sozinho, e a gente gera desemprego, né? Tem esse. É, a, Perde a. a qualidade foi substituída pela velocidade, né? Agora, eu acho salutar isso pelo seguinte, eu vou exemplificar da seguinte maneira. O repórter cinematográfico, ele não vai perder a função porque eu acho que não vai deixar de existir o chamado documentário, a coisa produzida com mais elaboração, com mais qualidade, sem ser o factual, né? Agora, imagine o seguinte, hoje você tem acesso rápido, por exemplo, à imagem de um acidente com uma aeronave, por exemplo, no interior, numa região remota. Com certeza vai chegar lá um bombeiro ou um vizinho com um celular que vai fazer o registro e que vai ter a oportunidade de mandar muito mais rápido do que o deslocamento de uma equipe para fazer uma cobertura mais extensa. É verdade, isso ajuda muito e agiliza, né? Mas eu acho que a gente Uhum. tem que tentar manter essa qualidade do olhar do repórter cinematográfico, que geralmente são pessoas que têm experiência na profissão e que têm um olhar apurado para conseguir ilustrar aquela história em imagem, né? E televisão em imagem. É. Leandro, na minha época, há uns 20, 40, 30 anos atrás, eu deixei de exibir muitas reportagens porque não estavam dentro de um padrão de qualidade. Isso, com todas essas inovações, mudou o comportamento do telespectador, do consumidor da informação. Mesmo que uma imagem sofra uma distorção, ela esteja, que a gente chama no nosso linguajar, né, suja, entre aspas, as pessoas preferem ver ela daquela maneira, de uma maneira tremida, né? Na minha época, há 30 anos atrás, isso era proibido de ser exibido, mesmo que retratasse um grande acontecimento. Atenção, filhão tá aqui, ó. Luiz Celso Freitas, orgulho. Filhão já mandou Ah, que tá assistindo a live, tá? Ó, tá. cartão de visita. Maravilha. Mandou um boa noite, amigos. Grande abraço do Zaca. Zacarias trabalhou com a gente lá na TV. Sim. Celso, você achou? O Daniel da Silva está falando aqui. Júlio Soma, a voz. Tô com muita saudade de você, jornalista Celso Freitas. Gosto muito do jornal. Meus dois filhos estão aí presentes, viu? A Júlia Soma, Ah, tá? Júlio. E o Luiz Celso. O Luiz Celso é meu, digamos, meu braço direito que está dando um apoio nas redes sociais. Tá? Oh, bacana. Ele entende de rede social, hein, Celso? Já percebi. Opa! Ó, a Salina 7784 está dizendo: estou com muita saudade de você, jornalista Celso Freitas. Gosto muito de você no Jornal da Record.
O Jackson está falando aqui. Nossa, a voz dele é inconfundível. William Cândido. Celso Freitas é uma lenda do jornalismo brasileiro. Você, Leandro Stoliar, trabalhou aqui na TV Rio Sul, na região sul-fluminense. Verdade, eu fui repórter e apresentador lá em Resende, no sul do Rio de Janeiro, né? Ali perto da AMAN, da Academia das Agulhas Negras, né? Academia Militar das Agulhas Negras. Está aqui a Raíza, que também trabalha na Record do Rio de Janeiro. Voz maravilhosa. Excelente. Obrigado. Flores Aconté, nossa editora maravilhosa, está dizendo aqui, queridos. A gente tem tanta mensagem, Celso, que eu não consigo ler tudo. Então, vamos fazer o seguinte. O Arthur Espírito fez uma pergunta aqui bacana. Eu estou aqui no meu caderninho, tá? Estou anotando aqui e estou passando para você. E ele faz a seguinte pergunta. Quem é o seu jornalista preferido? Teve algum jornalista que te incentivou, Celso, que você viu ali e falou, putz, cara, que legal, esse cara aí é muito legal, quero fazer igual a ele. Teve isso na tua carreira? Teve, sem dúvida. São duas referências que eu vou citar aqui. Eu comecei no rádio lá em Santa Catarina, né? Foi por acidente. Eu não sonhava, como garoto, não sonhava ser locutor, apresentador, mas de repente fui convidado a fazer um teste na emissora local e acabei me apaixonando. Até parei de estudar, parei no segundo científico, né? Porque me apaixonei pelo rádio e depois tive que mudar da minha cidade. Milton Jung era o nome de um locutor da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que era uma referência, uma lenda no rádio. Não só ele, Milton Jung, como a emissora também. Foi uma emissora que conseguiu, olha, dada a precariedade, não existia satélite, não existia condições, através de um rádio amador, ou seja, com uma qualidade ínfima, né? Ele transmitiu a Guerra dos 6 Dias no Oriente Médio. Ele transmitiu a queda do Allende, tá, para a rádio. A rádio tinha essa potência e ela pertencia ao grupo Calda Júnior, de Porto Alegre, da Folha da Manhã, do Diário do Povo. Então, Milton Jung fazia um correspondente Renner, que era um noticiário de 15 minutos. Nos primeiros instantes do noticiário, era um relato pausado a respeito dos acontecimentos passados. A partir do primeiro inserção comercial, ele era o narrador único. Ele começava a aumentar o ritmo de leitura. E depois do segundo comercial, e agora as últimas notícias. E a gente brincava pelo seguinte, existia no rádio o potenciômetro, que é aquele marcador que hoje é digital, né? Ele não deixava cair o potenciômetro, num ritmo sempre de narrativa, de contar os fatos. Então, Milton Jung é pai do Milton Jung, que hoje trabalha na CBN. O filho seguiu a carreira do pai. O Milton Jung, que foi meu ídolo em termos de rádio, já faleceu. Agora, em termos de televisão e também do rádio, Heron Domingues. Heron Domingues, durante a década de 40, 50 e até os anos 60, foi o apresentador do Repórter Esso. O Brasil inteiro acompanhava as notícias da Segunda Guerra Mundial através do Repórter Esso, apresentado por Heron Domingues. O final da carreira dele foi apresentar um jornal às 11 horas da noite, ou 10, quase perto da meia-noite, chamado Jornal Internacional, na Globo. Eu tive a oportunidade e a felicidade, ele já era um ídolo, uma referência no início da minha carreira, mas quando eu fui realmente contratado para apresentar o Jornal Nacional em Brasília, eu tive uma semana de estágio ao lado do Heron Domingues. Foi ele que, digamos assim, deu as primeiras coordenadas do que era a importância da gente estar apresentando um jornal. Eu tive essa felicidade durante uma semana. O Heron, isso foi no final de 72 e início de 73. O Heron faleceu em 75, depois de anunciar a renúncia de Richard Nixon. Nossa, que história, hein, Celso? Olha, Celso, o Heron morreu em 75, eu nasci em 81. Então, para você ter uma ideia. E eu sei exatamente o que você sentiu na época sobre essa história que você está falando. Eu sei exatamente o que você sentiu, porque você estar uma semana com o Heron, ouvindo as dicas dele, é como se eu estivesse... Se eu estivesse, não. É como eu estou com você, ouvindo as suas dicas lá na redação, quando você está
ajudando a gente, dando as dicas da apresentação. Então, Ô, eu... Leandro, eu só espero que nenhum mandatário renuncie e eu não morra. Não, eu volto a repetir, você é um dos alunos e um profissional que eu respeito muito, né? E que rapidamente, digamos assim, evoluiu de repórter para a habilidade de fazer a apresentação, né? E a oportunidade, digamos, de passar conhecimento é algo muito gratificante para mim. Mas eu tenho professor, né, Celso? Aí, ó. Você não aprende quem não quer. Eu tenho que aproveitar as oportunidades, né? Porque para mim isso é uma oportunidade. Estar lá com você, eu ouvir o que você tem para dizer quando eu estou apresentando, enfim. Isso para mim é uma oportunidade que poucas pessoas têm. Assim como você teve com o Heron, né? Eu estou tendo com você. Então, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. A gente não sabe Tá dia de amanhã. certo. Muita gente gostaria de ter essa oportunidade e não teve, ou não tem, e talvez não terá. Então, eu tenho que Uhum. aproveitar isso para aprender, enfim. E depois, futuramente, quem sabe, passar para alguém, né? Com certeza. O Lu Fernando está fazendo uma pergunta aqui. Você poderia ser dublador? Você já teve essa ideia, ô Celso, de ser dublador? Olha, eu já fiz um pouco de tudo na vida, viu? Quem que perguntou? O Edu? Edu? Foi Edu? Não, foi o Lu Fernando 23. Ah, o Lu Fernando 23. Ô Lu, eu dublei, olha, deu um branco agora. Os Intocáveis. Ah, Murilo Filho, Murilo Neto foi um locutor de rádio que narrou fez a primeira narração dos Intocáveis. O Bonifácio de Oliveira, sobrinho, me pediu isso na década de 80, que eu fizesse a narração, uma outra narração, né? Ele queria exibir os Intocáveis, ele era, se não me engano, exibido no final da noite do domingo, digamos assim, foi a dublagem ou a narração que eu fiz. Fiz também, mas normalmente dentro da preocupação de eu manter uma coisa ligada à informação, ao jornalismo, eu narrei uma série de Jacques Cousteau, uma série de documentários do Jacques Cousteau, que né? legal. A empresa comprou, era narrado em francês, obviamente, em inglês, e a gente verteu para o português e era exibido na televisão. Então, são as duas coisas que eu tive, digamos assim, experiência de ir para um estúdio e trabalhar como um dublador. O desafio grande nos Intocáveis foi por causa do time. O inglês é uma língua mais enxuta, mais sincopada, né? E o português era difícil você enquadrar ou colocar a interpretação no mesmo espaço de tempo que o narrador em inglês. Legal, Celso. Ó, a gente falou em 40 minutos de live, já tem 50. E tá andando, e tá. Não, E tem 1 milhão de perguntas aqui. Se deixar, o pessoal vai fazendo. Ó, vamos lá. eu tenho uma pergunta do Claudio Henrique, que ele pergunta o seguinte: o que você acha das emissoras de jornalismo na web? Isso tudo é muita novidade, né, Celso, pra gente. O que você acha disso? Sem dúvida. Eu acho o seguinte, a web, lamentavelmente, tem uma coisa de pseudos jornalistas, falsos jornalistas que querem se aproveitar e buscar notoriedade. Eu acho o seguinte, as grandes empresas que têm o seu brand, que têm a sua marca e a sua respeitabilidade de história, já estão migrando para a web, né? E, obviamente, que elas saem na frente porque têm, digamos assim, um compromisso adquirido ao longo dos anos, né? Nada impede que um jornalista que ganhou notoriedade nos veículos antigos, televisão, rádio, habite a internet, mas desde que mantenha um compromisso, né? É quase que é o juramento que a gente faz quando a gente se forma, né, Leandro? Né? Sim, E muitas vezes as pessoas se autoproclamam como jornalistas e não têm um compromisso, um respeito com a qualidade da informação que é expressa, eu vou né? aproveitar que você está falando, Celso, para fazer um apelo para que as pessoas procurem sempre o jornalismo profissional, né? Eu não sei se o Claudio Henrique está falando aqui das emissoras oficiais, das grandes emissoras, né, que agora tem jornais na internet, ou se ele está falando dos blogs e pessoas que a gente não sabe se fazem um jornalismo profissional, se seguem o código de ética dos jornalistas, mas eu faço um apelo para que as pessoas sempre procurem. A gente vive numa era das fake news, né? Então é importante que as pessoas tomem muito cuidado com o que elas recebem no WhatsApp, com o que elas recebem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, porque nem tudo é verdade, né? É importante que quando a gente receba uma informação dessa, travestida de notícia, e muitas vezes É,
isso, né? Parecer ser uma notícia real, eu faço um apelo para que as pessoas peguem isso e pesquisem no Google antes de repassar isso para alguém. Porque é muito comum eu receber no WhatsApp um compartilhamento de uma notícia falsa. A minha mãe, por exemplo, só para você ter uma ideia, minha mãe, ela me manda mensagem praticamente 3 vezes por semana, perguntando assim, amor, meu filho, isso aqui é fake ou é verdade, hein? E ela me manda a notícia. Eu tenho que ir lá, parar tudo que eu estou fazendo e apurar para saber se aquilo ali que ela fez, mandou para mim, é verdade ou não. Porque eu já dei tanta bronca nela para ela parar de compartilhar notícias que ela não tem certeza se é verdade. E aí ela acaba mandando para mim agora antes de compartilhar para as outras pessoas. Lamentavelmente tem essa facilidade de propagação da informação, né? Sim. É salutar quando você, digamos assim, constate que é alguma coisa importante, verídica, né? Você realmente, digamos assim, replicar, né? Mas, lamentavelmente, tem muita gente que se auto-intitula jornalista, cria blogs, cria informação e não tem. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui para esclarecer, porque eu vi alguns comentários, por que eu não volto para o jornal, se eu vou sair do jornal, coisa parecida. Uma determinada pessoa... De polêmica, Celso. Eu tenho que botar aqui Né? a vinheta, tenho que soltar a vinheta. Boemba, boemba. Tem alguém publicando aí que eu saí do jornal, coisa parecida. Olha, eu desconheço qualquer atitude da direção com relação a isso. Pelo contrário, eles têm conversado comigo, que estão ansiosos para que eu volte e tudo mais. O Luiz Fara está fazendo um excelente trabalho, o Sérgio Aguiar também me substituiu, fez um excelente trabalho, tá? É uma necessidade que a empresa tem e está preocupada comigo, né? Porque eu sou grupo de risco, não sou o único, tem outros profissionais que estão na mesma faixa de idade, tipo Percival de Souza, o Lombardi, que está participando do Balanço Geral, mas de uma forma virtual, ele está, na verdade, em casa. A Record é que tem um equipamento que coloca ele virtualmente dentro do estúdio do Balanço Geral do programa do Gotino, né? Mas surgiu aí um boato que eu estaria fora, coisa parecida. O que é lamentável, não tem fundamento nenhum. Pode ser que aconteça, mas eu não tenho nenhuma orientação, nenhuma informação por parte da emissora. Pelo contrário, estão desejosos que eu volte logo. Eu só não volto porque realmente estou cumprindo essa determinação do Departamento Médico, uma orientação da Organização Mundial da Saúde, outras empresas estão fazendo o mesmo, acho muito respeitável. A vontade é grande de estar lá, de participar do dia a dia. Celso, eu quero só complementar o que você está falando, porque eu ficaria muito triste se você saísse do jornal, né? Já estou te adiantando isso, porque não só porque eu sou teu fã e gosto das tuas dicas, mas porque eu gosto de ver o jornal com você. E para mim é muito legal poder fazer matéria e entrar no seu jornal. Então, assim, eu ficaria muito triste se você não voltasse para o jornal, apesar do Luiz Fara Monteiro ser meu grande amigo. Eu adoro Claro. o Fara, ele ser um Tá, baita de um repórter, ele está sendo um baita de um apresentador também. tá fazendo um excelente trabalho. Todos vocês que são repórteres, que estão desempenhando o papel de apresentador, estão fazendo muito bem, com competência, com qualidade. Ó, Celso, só continuando aqui, tem uma galera mandando mensagem. O Jonathan Tayá, que é um cara que eu adoro, que é um amigo antigo, colocou aqui, engraçado como é que um caminhão virou um live view, né? De um caminhão para uma mochila. Que hoje Multilink. a gente fica com uma mochila, com a câmera profissional, né? Ela é ligada numa mochila e essa mochila manda mensagem para o satélite que manda para a TV. Então, olha como é que a coisa se tornou do orelhão ali, né? Entrar em contato com o orelhão, hoje a gente faz pelo celular, pelo Live View, enfim. Tá uma loucura essa transformação e tudo em 10, 15 anos, né, Celso? Não foi uma coisa que levou 60 anos. Uma outra coisa que também tem que se ressaltar, graças à tecnologia, Leandro, é o seguinte. Eu falava isso desde do início do programa Hipermídia, lá, que falava sobre tecnologia. Atualmente, o alcance de uma emissora não é mais a capacidade do transmissor, seja de rádio ou da televisão, tá? Como tudo virou bits, áudio e imagem vira bits, eles trafegam na internet. Então, por exemplo, uma coisa que outrora era difícil você chegar na comunidade brasileira que vive no Japão, hoje ela participa simultaneamente, né? Então, o alcance, digamos assim, da informação, até onde ela chega, com a internet, sabe, é infinito. Celso, só continuando aqui, a Sandra Org Eventos. Boa noite, Leandro. Sandra de Portugal. Ah, Sandra, que bom ter você aqui, olha que legal. A Sandra é uma querida, é uma portuguesa que morou na minha casa, na verdade, em Cabo Frio. Quando eu vim para o Rio, a Lívia ficou lá, porque a gente trabalhou em Cabo Frio também.
Ela acabou morando com a Lívia, dividindo um apartamento com ela. É um prazer ter você aqui, Sandra, é jornalista também. Ela pergunta o seguinte: tenho acompanhado algumas lives que são muito interessantes. Com a pandemia, houve alguma alteração na forma de informar as pessoas? O que você acha, Celso? Então, eu acho que o volume maior, obviamente, é com relação a esse assunto, né? Mas, na verdade, a gente tem o jornalista tem uma sensibilidade e hoje tem, digamos assim, mecanismos para medir o grau de interesse das pessoas, né? Em termos de número de audiência, de Ibope, e até de manifestação que as pessoas pedem. O editor-chefe ou o corpo de jornalistas que produz o jornal tem que levar em conta isso. E aí eu acho que, digamos assim, o volume de informação a respeito da pandemia está ocupando o jornal, porque as pessoas estão ansiosas. Eu acho que tem muita gente vivendo aí estresse, ansiedade, né? Crise, né? Então, a gente tem que retratar isso. É a preocupação, é a missão do jornalista. Só emendando aqui uma pergunta do Ismael. Ele pergunta o seguinte, sobre a convergência de mídia, como se adaptar ao novo telespectador usuário? Porque, assim, a gente está vivendo um momento de transformação, né, Celso, na nossa profissão, e que a gente consegue hoje interagir aqui com o telespectador. Antes, você fazia o jornal e ele tinha a opção de assistir ou não, mas ele não conseguia interagir com a gente. E agora, com a convergência de mídia, a gente consegue pegar uma pergunta dele aqui, ou até colocar ele aqui na sala, se a gente quiser, na live, e ele participar disso. Como é que a gente, na tua opinião, como é que está sendo se adaptar a esse novo telespectador que agora tem voz? Na verdade, a grande oportunidade é a capacidade de interação. A gente ainda não tem elaborado isso no seu potencial, que pode ser aprimorado. Eu costumo dizer o seguinte, com a internet e com a oportunidade de, digamos assim, de você medir o interesse e até a participação do consumidor da informação, quanto mais você facilitar o acesso dele, maior vai ser a qualidade do teu trabalho. Imagine que eu esteja aqui, eu vou usar um exemplo muito simples, né? Imagine que eu esteja fazendo uma reportagem sobre a importância da minhoca no cultivo da alface, tá? Eu entrevistei um engenheiro agrônomo, coisa parecida, ele demonstra um estudo feito num determinado terreno, e de repente eu tenho lá um agricultor que já provou uma tese que pode agregar uma grande contribuição naquela informação. Ela é sempre bem-vinda, né? E a partir do momento que você cultivar e incentivar que o telespectador que tenha alguma coisa de valor a acrescentar, ótimo, né? Você vai engrandecer, vai enaltecer esse trabalho. Essa é a oportunidade da interatividade. O mecanismo para isso está sendo ajustado gradativamente. E a gente está aprendendo, né, Celso? Eu estou... As mensagens aqui... Pode falar, pode falar. Eu só queria lembrar um exemplo de um jornalista francês que veio estagiar na década de 80 no Rio de Janeiro e ele ficou impressionado, né, que a gente tinha aqui Ibope, tinha outros, digamos assim, instrumentos de aferição do interesse do telespectador. Eu perguntei como é que vocês jornalistas na França, era um jornalismo privado, as empresas eram estatais ainda, né? Estavam caminhando para a privatização e aí de repente eu perguntei, mas como é que vocês bolam um jornal ou escolhem o tema? Reúne um bando de jornalistas e eles decidem e põem no ar. Eu digo, mas não tem o feedback da audiência? Muito pouco. Então, quer dizer, era uma coisa imposta, né? Essa imposição está gradativamente acabando nos tempos modernos. É verdade. Olha, eu continuo recebendo aqui um monte de mensagem. Ó, melhor live, fala SOS Montserrat. Jeff Gomes, os melhores. Lucas Cruzeiro, olha a voz do Celso, rapaz. Bruno Arruda, 1981, meu grande amigo Bruno Arruda, que eu conheço desde os meus 3 anos de idade. Falou aqui, ó, o que temos de melhor no jornalismo brasileiro, 2 feras. O Bruno, que é professor de educação física, agora abriu uma academia. Gente, segue lá quem quiser informação sobre isso. Olha quem está aí, ó. Olha quem está aí, Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, meu amigo Eduardo Ribeiro, para quem não conhece, apresentador do Domingo Espetacular. É isso aí. Também de jornalismo. Ó, fera. E eu tenho uma outra pergunta aqui, Celso. A Juliana ZGT diz o seguinte: apenas quero falar que sou fã. Que dupla. Ela elogia a gente. E o Ismael fala: o Jornal da Record conseguiu renovar sua linguagem sem perder a tradição. Parabéns.
Bacana isso também, né, Celso? Você É falou aquilo, é sobre... aquilo que a gente tem lá expresso, desculpe te interromper, mas é aquilo que a gente tem expresso lá nos corredores, né? A cada dia nós temos que nos reinventar. É verdade. Você falou sobre narração, Celso. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu sei que tem estudante de jornalismo aqui. Eu já li o Rian falando que quer estudar jornalismo, gente que está começando, tem repórteres aqui também participando da live. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre narração, porque eu vejo a narração da reportagem diferente da narração da apresentação. E eu sempre vejo, tanto uma quanto outra, como uma música, que pode aumentar de tom, diminuir de tom, ela pode acelerar e atrasar. A gente tem que escolher as palavras que têm mais importância na frase. Eu queria que você desse uma dica para quem está começando a apresentar, está começando a construir reportagem, ou para quem está querendo se comunicar na frente de uma câmera, não importa se é jornalista ou não. Que dica você dá na hora de narrar uma história, de narrar uma notícia? É como uma música para você também, Celso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não tem capacidade, eu pelo menos não tenho, não sou um bom cantor, sou um péssimo cantor, não sei cantar, né, uma música. Mas o que a gente faz em termos de apresentação, de narração, é, digamos assim, uma melodia, né? Cada notícia tem um ritmo, uma entonação, um diapasão, né? Se você está falando de uma atividade esportiva, de uma coisa emocionante, você fala com maior velocidade, com entusiasmo, né? Agora, se você está dando uma notícia triste, pesarosa ou coisa parecida, o seu ritmo, o seu tom de voz diminui, você baixa o tom, né? Enfim, cada notícia, cada fato tem um peso, tem uma dimensão, né? Eu costumo dizer que o apresentador tem que ter a preocupação de ser simpático inicialmente, aí vai os ensinamentos do Heron Domingues, hein? Em primeiro lugar, você tem que ser simpático para entrar na casa das pessoas. Com o passar do tempo, as pessoas têm que sentir que você transpira do mesmo jeito que eles frente a uma informação. Isso é importante. É aquilo que eu qualifico como carisma, né? Empatia, perdão. A empatia é quando o telespectador transfere em você, para você, o sentimento que ele teve, que você teve frente à apresentação da notícia. Então, um grande desafio, por exemplo, no lead, que a gente chama a cabeça da matéria, tem que ter, digamos assim, tem que remeter o telespectador para aquele clima que ele vai ter ao assistir o final da matéria. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Jean, Celso. Eu não sei se eu posso te perguntar isso, mas eu vou perguntar, porque a gente já está aqui no bate-papo legal. Você tem contato ainda? Pergunta não é minha, tá, Celso? Você tem contato ainda com Cid Moreira e Sérgio Chapelin? Olha, o meu contato maior é com Cid Moreira. Fomos companheiros durante 6 anos no Jornal Nacional. Ele hoje está aposentado. Eu respeito muito Cid Moreira porque é uma figura muito, muito carinhosa, entendeu? E eu acho que o fato de ter frequentado o maior tempo frente a um jornal, fazer o trabalho que ele fez, tem que ser respeitado, né? Então, vez por outra eu tenho contato com ele, acompanho ele na rede social. Todo aniversário eu lembro de cumprimentá-lo. A gente está distante, né? Mas é uma figura muito carinhosa que eu tive a oportunidade de dividir a bancada do Jornal Nacional durante 6 anos, de 83 a 89. E a gente era muito amigo mesmo de sair para jantar quase que diariamente, né? Lamentavelmente ele fica mais no Rio e eu em São Paulo. A gente se vê quando pode. Já tivemos oportunidade de nos reunir. Aliás, eu não reuni. A gente marcou um encontro em Monte Verde, mas não pôde acontecer em 2020 frente à pandemia. Eu ia falar isso, Celso. Eu posso estar enganado, mas eu vi um vídeo do Cid Moreira em Monte Verde. Eu não sei se foi na pousada da tua filha ou algum Foi lá. próximo ali. Eu falei, cara, eu queria estar lá para encontrar Celso Freitas e Cid Moreira com vocês. Acho que eu não ia falar nada. É a primeira vez na vida que eu não ia falar nada, porque eu falo muito. Então, acho que nesse eu ia ficar calado só para ficar ouvindo você. O Jaulani falar. O Cid tem um carinho muito grande, porque ele me considera como filho, né? Ah, Então, eu tenho um respeito muito grande por ele. ele é bem mais velho que você. Está com 92 anos, ou 93. Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui do Ismael também, que ele diz o seguinte: existe uma entonação certa para dar notícia? O tendencioso também está na forma de falar, Celso?
É, eu vou aqui externar o meu estilo, meu comportamento como profissional. Eu acho o seguinte, eu não considero correto você utilizar o teu carisma, a tua importância como um apresentador para fazer a cabeça de quem quer que seja. Eu tenho o compromisso, a obrigatoriedade de apresentar os vários ângulos da informação. Juízo quem faz é o telespectador, né? Então, quando o apresentador se coloca digamos assim, emitir opinião, coisa parecida, eu tive um aprendizado ao longo da minha carreira que me chocou muito, entende? Quando você tenta, digamos assim, assumir o bastão da verdade, o senhor da verdade. Eu acho o seguinte, deixa o telespectador fazer o juízo final. Acho mais interessante, Celso, a gente estava falando no Clubhouse ontem, né, se não me engano, não sei Uhum. se na hora que a gente falou sobre imparcialidade e neutralidade. Eu já vi uma pergunta aqui sobre imparcialidade. É importante que a gente diga para as pessoas que assistem, que não são jornalistas e que mais gostam de ver jornal, de analisar os jornais, enfim, que imparcialidade não existe, na verdade, né? A Uhum. imparcialidade é um tabu. A gente, Sei. quando a gente vai construir uma história, contar uma história, uma reportagem, a gente está escrevendo aquele texto, estou falando por mim, mas eu acho que eu falo por qualquer repórter. A gente escreve o texto com base na nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, que é forjada da nossa Que história. está, que está à sua volta também, porque é ela que, digamos assim, parametra, né? Como é que você vai dar a entonação, como é que você vai se sentir, digamos assim, com repúdio a um determinado acontecimento, né? Porque você, digamos assim, é representante da população, né? E é óbvio que você tenta, digamos assim, equilibrar com o sentimento da maioria das pessoas. E às vezes as pessoas confundem imparcialidade com neutralidade, né? Porque quando você está construindo uma história, você tem uma visão de mundo, né? E que é forjada pelo lugar onde você viveu, pelas pessoas que passaram pela sua vida, pelos grupos com os quais você conviveu. Enfim, isso tudo, no decorrer da sua história, da sua vida, isso tudo forma o seu caráter, forma a sua opinião, te ajuda a formar a sua história e a sua visão de mundo. Então, quando você conta uma história, você está contando com base na sua visão de mundo. Então, é impossível ser imparcial. Você vai ser parcial nesse momento, mas não tem nada a ver com neutralidade, né, Celso? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. A Não, neutralidade eu acho. está exatamente no momento em que você consegue ouvir todos os lados da história. Então, se você está É, na, uma história de um determinado assunto e ouve dois, três, quatro lados, e é bom que seja dito que cada história pode ser vista de muitos ângulos diferentes, de muitos lados diferentes. Quando você escuta o máximo desses lados, você está tentando buscar essa neutralidade, se manter neutro, contar a história dos lados que viram determinado fato ou que participaram de alguma maneira daquilo ali. A neutralidade é possível a gente encontrar, já a imparcialidade não. Então as pessoas confundem muito isso. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, Celso. Não, não. Eu acho o seguinte, é salutar que o mundo seja plural, né? Que haja opiniões divergentes. É salutar, né? Mas eu acho que a nossa obrigação, como digamos assim, comunicadores, é ter essa sensibilidade que você falou, tá? O teu entorno, tua existência, né? Te direciona para ter um determinado comportamento, né? Que obviamente você busca, digamos assim, o pensamento da maioria. Sempre a maioria tem que ser respeitada, né? Exatamente, você tenta buscar isso, mas até quando você tenta buscar o pensamento da maioria, você está vendo aquilo ali de uma maneira, que é a sua maneira de ver. Então, eu sempre falo isso quando eu vou dar uma palestra ou alguma live que eu faço, ou converso. Eu sempre falo isso para as pessoas: olha, assiste, porque muitas histórias fazem parte do espelho de todos os jornais, né? Então você vai ver no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band, no Jornal do SBT, enfim, você consegue ver a mesma notícia contada por pessoas diferentes. Então, Claro. é um exercício bacana de se fazer, né, Celso? Ver como cada jornalista, como cada jornal conta a mesma notícia. Então, a gente está falando Olha, de mundos diferentes, né? quando comecei a apresentar um jornal diário, eu era assinante de 2 ou 3 jornais, sempre foi isso, né? No Rio de Janeiro era o Jornal do Brasil, era o Globo, em São Paulo era a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, porque
que você acabou de falar. Então, são visões ou posicionamentos diferenciados, né? E, obviamente, que o veículo televisão, como ele tinha um alcance muito maior do que qualquer veículo impresso, a gente tinha uma preocupação até excessiva, né? De como conduzir ou como buscar, digamos assim, a neutralidade, a imparcialidade na condução da notícia. Exatamente. A SOS Monserrat está perguntando aqui, o que você não fez ainda na TV e gostaria de fazer? Você tinha vontade de ser repórter, Celso? Tinha vontade de ser? Olha, eu banquei o repórter e uma grande cobertura que eu fiz na década de 80, em 89. Quando eu saí do Jornal Nacional, eu fui para o Globo Repórter e tive a oportunidade de cobrir. ah, Era um documentário, 4 episódios com imagens inéditas a respeito da Segunda Guerra Mundial. Eu sou de uma geração que foi influenciada pelo cinema, pela literatura, a respeito de relatos, e até mesmo pela Guerra Fria que estava acontecendo, né? Eu nasci em 53, a guerra já tinha acabado. Mas, enfim, durante a minha juventude e até hoje, me entusiasmo a assistir material a respeito da Segunda Guerra Mundial. E eu tive, digamos assim, vou dizer que foi felicidade, porque eu tive, durante 17 dias, 22 gravações em 6 países, na Polônia, na Alemanha, na Itália, na França e na Inglaterra. Tem um país aí que eu estou esquecendo agora. Em locais característicos da Segunda Guerra Mundial. Na Polônia, a gente teve em Gdynia, que hoje é Gdansk, foi quando houve, digamos assim, a invasão alemã no porto e a tomada da Polônia. Tive em Auschwitz, que foi o grande campo de concentração dos judeus. Na Itália, a gente teve em Pistoia, teve em Anzio, que foi a praia onde os pracinhas brasileiros desembarcaram e depois foram enterrados, que morreram, foram enterrados em Pistoia. Existe lá o cemitério, mas não estão mais lá os restos mortais. Foram trazidos e estão no aterro do Flamengo, para quem não sabe. Na França, estive na Normandia, onde tinha as casamatas, os bunkers dos alemães, né, onde ocorreu o chamado dia D, desembarque na Normandia. Então, isso aí foi, digamos assim, um trabalho de ancorar no campo todas essas informações a respeito da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, eu fiz algum trabalho a respeito de genética também, mas nunca, digamos assim, o trabalho que vocês normalmente fazem, que o Edu faz, que você faz, do factual, né? Mais voltado a documentário. Você tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Isso? Voltar? É isso que você está dizendo? Olha, não, eu já fui apresentador até de entretenimento. Eu fiz o Você Decide, né? Também ligado, porque careciam de um apresentador com credibilidade, porque as pessoas ligavam tanto para aquele programa que acabavam fechando, né, a oportunidade da pessoa expressar o desejo de eleger qual final apontaria. E aí durante 2 anos, eu fui apresentador desse programa. Narrador, já narrei Os Intocáveis, como falei, narrei Jacques Cousteau, que também foi exibido na televisão. Não sei, já fui entrevistador na Record News. Agora, como carreira, eu não citei, né? Como cobertura, eu ancorei, tive a oportunidade de ancorar um acontecimento histórico para mim, para justificar na minha carreira, que foi a eleição e a posse de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Toda aquela comoção, toda aquela emoção da população invadindo Washington para festejar a posse do Barack Obama. Agora eu voltei. Celso, interessante, Celso. Barack Obama, eu lembro, você foi para os Estados Unidos, né? Foi para Washington para fazer essa cobertura. Foi bem legal. Foi Washington, né? Que você esteve? Foi. Foi bem legal a cobertura, eu gostei muito. Tem uma pergunta. Olha aqui, eu queria te falar uma coisa, lembrei agora. O Douglas Ribeiro, olha como é que o pessoal pesquisa, Celso. Gosta mesmo do jornal, gosta do teu trabalho. O Douglas Ribeiro, 1988, falou aqui: Celso Freitas nasceu na cidade de Criciúma, Santa Catarina, terra do carvão, em 18 de setembro de 53. 9 dias antes da criação da TV Record de São Paulo, em 27 de setembro de 53. Olha aí. Olha aí, é marcante, é isso mesmo.
Ligação de 1953, estava nascendo a TV Record. É. Ó, uma pergunta do Arthur, que eu pulei aqui, Ah. eu queria deixar mais para o fim, que é o seguinte: uma vantagem e uma desvantagem na TV atual em comparação com o início da carreira. Eu acho que ele está falando da TV que agora tem que ter, que cria essa sinergia com a internet, com o mundo virtual, enfim, que a gente dá a notícia e depois as pessoas comentam na rede social. Na tua opinião, uma vantagem e uma desvantagem? Eu acho que eu já ressaltei aqui o aspecto da velocidade, né? Hoje, com o Multilink, você vai para o local, põe a informação ao vivo no ar, traz toda a emoção, a comoção do acontecimento que está ocorrendo. Desvantagem, para resumir e ser rápido, eu diria que é a presença de falsos pseudo-jornalistas ou pseudo-blogueiros com a informação. Legal. É, a Emília está falando, nossa, Celso, você ainda é jovem. Obrigado. Com poucos cabelos, né? Se E você pegar uma imagem lá de 1980, ou lembra, até mesmo 2004, quando eu cheguei na Record, tinha mais cabelo. lembra dessa propaganda? Mais os meus cabelos. Ah, é. Aliás, tem uma brincadeira dessa que aconteceu, que virou meme aí no YouTube, eu e a Ana Paula, né? Ela Sim. estava explicando que a pessoa teria que comparecer com a carteira de identidade para se justificar. Eu acho que era eleição ou coisa parecida. A gente estava prestando um serviço. E aí ela falou, se você aparecer lá com a sua carteira de identidade de 10 anos atrás, aí eu brinquei, não, eu posso aparecer sem o cabelo, mas vão me reconhecer pela voz. Não, não estou falando de você. Eu achava que Eu eu lembro, estava... eu lembro de. Nossa Senhora. Que era, Isso me está deu no YouTube. um frio na barriga nesse dia que eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Nada, nada. Engraçado. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu estou tão à vontade aqui, sorrindo e tudo mais, Aham, porque eu tive uma postura muito séria, né? sim. Por quê? Imagine o seguinte, um garoto de... Eu não tinha 18 anos quando comecei a apresentar o jornal em Brasília, na 17, época do regime militar. isso. Então, quer dizer, como é que eu compensava assumir, digamos assim, um ar de seriedade para apresentar o jornal, né? Então, eu sempre tive uma postura aqui muito séria, muito... A minha mulher brinca, às vezes, dizendo assim, você está sempre bravo, né? Mas é uma característica que eu acho que eu peguei lá do início da carreira para compensar a jovialidade que eu tinha. Eu não tinha 18 anos, eu já era apresentador, Olha, né? 18 anos. Você não tinha nem experiência de vida, né, Celso? Para falar Não, sobre determinados assuntos. não. O amadurecimento realmente foram lá 3 anos que eu trabalhei lá em Brasília e depois tive a oportunidade de vir para São Paulo. Ajudou muito a Casper Libero, onde me formei jornalista, né? Digamos assim, assumir toda aquela roupagem, comportamento, responsabilidade de ser alguém que diariamente está passando as informações. Eu vejo em vários canais de televisão, enfim, cada vez mais os apresentadores mais jovens, gente com menos experiência. E eu fico pensando justamente isso. Como é que essa pessoa tem, quando eu vejo um cara muito jovem apresentando um programa, um jornal, eu fico pensando como é que esse cara tem experiência de vida, não estou falando nem de jornalismo, experiência de vida para falar sobre alguns assuntos que são assuntos que, se você não tiver passado por eles, é difícil você ter uma opinião, É. você ter uma propriedade para falar, né? Eu trabalhei na televisão numa época em que ela tinha, digamos assim, um peso, uma importância muito grande, viu, Leandro? Era única, ela chegava a dar quase 70% de audiência, principalmente em grandes acontecimentos, até mais. E a gente estava numa fase que o número de pessoas analfabetas era muito grande, né? E a gente tinha, digamos assim, uma obrigação, uma responsabilidade naquilo que a gente transmitia, em termos de ser preciso nas informações e ter um cuidado muito grande, né? Porque era a única, digamos assim, oportunidade que a grande massa acessava a informação. Eu falo muito isso para quem está começando na profissão, Celso. É muito importante a gente ler muito, ter repertório, porque conteúdo é fundamental para quando você está ali ao vivo, dando uma notícia. Né? Você não pode simplesmente falar uma bobagem e voltar atrás e tentar consertar a bobagem, porque a bobagem dita na televisão, ao vivo,
já foi dita. Dificilmente você consegue consertar aquilo ali. Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Mas eu estava apresentando um boletim de Jornal da Record um dia. E aí, o link, eu chamei um repórter ao vivo, em Minas. Não me lembro agora quem era o repórter, mas o link dele caiu. Ele entrou ali, me deu uma variada e caiu. Quando eu olhei para o TP caiu também. E aí, o que você imagina? Bom, eu sou apresentador, o meu link caiu, não tem mais TP. Então, eu vou esperar que o meu editor-chefe me avise, me oriente sobre o que eu tinha que fazer. O que aconteceu? Acabou a bateria no meu ponto eletrônico. Cara, Ficou órfão de tudo. dia. Acabou a bateria do meu ponto eletrônico, que é a comunicação que a gente coloca no ouvido. Para quem não sabe, a gente fica com uma comunicação com quem está coordenando o jornal. E aí acabou a bateria. Isso, para acontecer isso, de novo, eu acho que é mais fácil jogar na Mega Sena, né? Porque é muito difícil acontecer Conjunção. essa conjunção, né? E aí, a minha sorte é que nesse dia eu estava com um iPad. E eu, antes de entrar no jornal, eu fiz uma pesquisa sobre todos os assuntos que a gente ia falar. Então, eu sabia alguma coisa sobre todos os assuntos. Eu sei que quando a gente está como repórter, a gente está com um assunto só na mão, então você se dedica a ele. Mas quando você está apresentando, principalmente quando o jornal é grande, nesse caso era um jornal pequeno, mas quando o jornal é grande, são muitos assuntos, né, Celso? Então é difícil você saber tudo sobre tudo. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Então, eu consegui, pelo menos, ter um pouco de conteúdo sobre cada assunto que a gente ia falar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E nesse dia, por acaso, aconteceu. Então, eu sempre falo isso. Eu tinha um iPad na mão, eu olhei lá, eu falei, bom, agora sou eu e Deus, porque não tem ninguém para falar comigo, meu link caiu, meu TP caiu, e agora eu vou ter que tocar o barco aqui. Sou o capitão do navio. E meu navio não pode afundar. Eu olhei o meu TP, falei, bom, então vamos para a próxima notícia, que o repórter tal ia falar sobre isso e isso, só complementando o que ele ia dizer, e aí, porque tem o tempo, eu tinha que cobrir o tempo dele, e toquei para a próxima. Então, eu sempre falo para quem está começando que quem está iniciando no jornalismo, essa pessoa não tem experiência de vida, mas ela pode ter repertório, ela pode ter conteúdo. E isso está ligado à quantidade de leitura, ao que ela faz fora da televisão, né? Com relação à informação que ela adquire. Então, assim, o jornalista ele tem que ele não vai saber tudo sobre tudo, mas ele tem que estar ligado em todos os assuntos que estão em pauta nos outros jornais, o que as pessoas estão noticiando, para não entrar vendido numa reportagem ao vivo, né, Celso? Tem que ter uma preocupação. Acho que a gente não estuda sociologia ou estuda muito rápido no curso de jornalismo, né? Mas você tem que ter uma informação, né? Um lastro da responsabilidade social que você tem que ter. Eu vou aqui para usar dois exemplos que me aconteceram no início de carreira, tá? Mas que me pautaram com a preocupação de antecipadamente saber o que eu tenho que apresentar. Eu fui demitido da Rádio Diário da Manhã porque eu me revoltei contra um coronel reformado, que era o diretor da rádio, e que anotou umas informações do bispo de Florianópolis a respeito da campanha da fraternidade e, de repente, me trouxe os garranchos e eu estava no meio da apresentação, no meio do noticiário de 15 minutos, 20 minutos, e, de repente, uma das últimas notícias, ele me deu o papel manuscrito para ler. E eu não entendi o garrancho. Eu comecei a notícia. O Papa abre a campanha da fraternidade na próxima quarta-feira, não sei o quê, e o arcebispo de Florianópolis, e parei porque não conseguia entender. E aí? E aí eu fiquei tão revoltado que eu acabei o jornal. Eu fugi, né? Não tinha, imagina, era moleque, era 16, 17 anos. Fui para outra notícia, acabou o noticiário, fui na sala do diretor e disse assim, não, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Ele me olhou assim, estranhando, o que aconteceu? Ele falou, não me traga uma informação dessa com seus garranchos, porque eu não consegui entender e me derrubou na apresentação do jornal. Resultado, eu ganhei uma semana de gancho e fui demitido da emissora. Um outro episódio... Chegou a ser preso, não? Não. Fui demitido da rádio. Fui demitido da emissora. Falou lá, né? Não, o gancho aí é quando você fica em... Como é que é a expressão usada? Eu lembro do gancho que a gente... Suspenso. Eu fiquei uma semana de suspenso e depois, quando eu voltei para a emissora, fui demitido. Me acharam muito rebelde. Um outro exemplo que eu trabalhei na Rádio Nacional de Brasília
e na época tinha muita informação que a gente passava para a Amazônia, né? E de repente eu recebi uma folha e não me ative de ler antecipadamente. E aí era um programa de música, era um animador, né? Sem plateia, mas a gente tocava música e anunciava as informações para o público da Amazônia. E atenção, fulano de tal, em, sei lá, o nome da cidade. O seu cunhado avisa que sua mãe morreu. Quer dizer, o tom era lá em cima e de repente você tem que descer porque, pô, você está dando a informação de que um parente da pessoa faleceu, entendeu? Que Então saia tem que justa, ter essa... Hã? que saia justa, né? Não sabia o que. Pois é, mas então eu aprendi que, sabe, às vezes eu condeno o editor que chega com uma informação diz assim, leia aí. Eu digo, calma aí, não vou ler não. Tá? Deixa eu entender primeiro a informação que eu tenho que passar. Né? Normalmente, isso acontece às vezes, mas a gente está, digamos assim, quase que preparado para conduzir a informação, né? Dificilmente acontece de você estar lendo uma notícia e de repente alguém te jogar um papel com uma informação totalmente estranha, totalmente alheia ao que você tem que apresentar. Aconteceu isso na ditadura, Celso? Não, Isso não aconteceu não. naquela época, né? Na época do regime militar, a gente tinha, digamos assim, uma prévia daquilo que a gente podia falar e não podia fugir. Né? Só para você ter uma ideia, o meu antecessor, já, na apresentação do jornal local lá, foi demitido porque ele fez uma interpretação achando que estava em off, ou seja, não estavam passando a imagem do Congresso Nacional, e até o apelido dele era Jatobazinho, que ele tinha a entonação igual a do Jatobá. E o Congresso Nacional reabre segunda-feira e vai ter muito trabalho. Né? Ó, Celso, E, Celso, ah, nossa live aqui, Luciana Liviero. Celso, querido, um gênio, tá aqui assistindo. grande Luciana, Foi tua parceira, né, Celso? saudade. Foi tua parceira no jornal, né? Foi, trabalhamos juntos. Luciana, seja bem-vinda aqui também à nossa live. Ó, Celso, eu vi aqui alguém comentando, não vou me lembrar agora, que tá subindo assim tão rápido que eu tenho que ficar segurando as perguntas para poder te Uhum. fazer. Mas teve alguém que perguntou aqui se, ou afirmou que você já recebeu um não. Já aconteceu isso, Celso? Você tentar emprego lá em Criciúma, eu acho? Alguém falou isso aqui, eu quero confirmar com você. Alguma vez você já recebeu um não? Não. Não, Não. não. Olha, eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento de nada. Na verdade, eu comecei a minha carreira na Rádio Eldorado e 3 meses depois eu fui demitido, assim como outros colegas foram demitidos. Depois eu fui trabalhar na rádio vizinha, a Rádio Difusora. Também houve uma demissão de grupo de profissionais. E, na verdade, não teve esse negócio de receber um não, não. Nunca aconteceu A de. única, não, a única coisa que aconteceu é o seguinte: a minha mudança para São Paulo ocorreu quando eu achava que eu tinha oportunidade, olha a minha ousadia, né, de substituir o Heron Domingues no Jornal Internacional quando ele faleceu, e eu fui preterido. Então, digamos assim, era jovem, né? E achava que eu estava por cima da cocada preta na época. Eu achei triste isso de não ter oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, mas longe eu acho que eu não tinha maturidade necessária para substituir um nome desse. Mas isso traz experiência, Celso. Isso traz experiência. Claro, O claro. Ian tá perguntando aqui, ele tem 17 anos, tem vontade de estudar jornalismo e está te pedindo uma dica. O que, que ele tem que fazer? O que, que, na tua opinião, Celso, o Rian, gente como o Rian, tem que fazer para conseguir entrar numa emissora de televisão? Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão começando no jornalismo e querem trabalhar em grandes emissoras? Olha, eu acho que você já esclareceu, né? Conhecimento, leitura, né? Eu acho que isso é essencial para que a pessoa possa ter, digamos assim, competência, capacidade para desenvolver um bom trabalho. Talento também, né? Tem que gostar da coisa, porque não é só benesses, né, a nossa profissão. Tem que ter dedicação, paixão para realizar um bom trabalho. Celso, dica para apresentar o jornal. Você já falou de um monte de coisa, já falou de narração, já falou de como se comunicar melhor. Tem alguma dica para ficar tranquilo? Porque assim, a primeira vez que eu apresentei o jornal,
não foi na Record, foi em outra emissora. Mas quando eu cheguei no estúdio, que uma coisa é você estar na rua lá, e aí tem barulho, tem um monte de gente e tal, e tem só um cinegrafista, é uma luz no seu rosto, enfim. Quando você entra no estúdio, que o ambiente é controlado, a tua voz reverbera, e tem 1 milhão de câmeras e 1 milhão de holofotes na sua cara, é inevitável que a pessoa fique mais rígida, né? Mais engessada, que ela não fique tão tranquila como ela fica na rua, por exemplo, quando a gente está fazendo ao vivo. Já que na rua a gente é gente como a gente. Na tua opinião, qual é a dica, Celso, para a gente conseguir encontrar naturalidade, se acalmar, ficar tranquilo naquele ambiente que é tão opressor, né? Olha, na verdade, é fazer o que a gente está fazendo aqui entre nós, tá? Primeiro lugar, se você se propõe a transmitir uma informação, você tem que ser senhor dessa informação. Qual a implicação que tem um determinado fato que você vai transmitir, né? É aquela preocupação que eu já falei de você buscar uma expressão que seja o sentimento que o telespectador vai ter no final de assistir o VT ou o final de toda a informação que você vai passar. Você tem que eleger alguém próximo a você, um familiar, né? O Heron, quando eu estagiei com ele, ele me orientou da seguinte maneira: Celso, olhe a câmera como um parente seu que não seja tão letrado, né? Não tenha tanto estudo, em que você tem que ser claro, objetivo, sem ser didático, mas sem ser professoral, com simpatia, com sentimento. Você tem que falar olhando nos olhos. Então, a partir do momento que você elege, sei lá, a sua mãe, a sua irmã, ou mesmo que seja a sua secretária na casa, como é que eu vou contar essa informação para ela? Olha, eu vou chamar a atenção dela para o fato que eu vou transmitir. Então, a partir do momento que você, digamos assim, transforma a câmera nessa pessoa, você está olhando para ela, nos olhos dela. É esse sentimento que você tem que ter, né? E aí você vai buscar o melhor ritmo, a melhor entonação, a melhor expressão facial. Agora, tem uma coisa, né, Celso? É uma linha muito tênue entre o sensacional, o cara que faz muito bem, e o ridículo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, você está falando aí, a gente precisa contar de forma que a gente estivesse contando para um amigo. A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar over, né? É uma linha muito tênue entre o muito legal, o sensacional, aquele cara que realmente emociona na apresentação, como você faz muito bem, do over, do cara que não tem graça, que vira um personagem e que não se torna uma coisa ridícula, né? Que você vê que ele está forçando uma barra para fazer aquilo ali. É uma linha muito tênue, né, Celso? Você tem que ter, digamos assim, uma credibilidade, né? Um time, um ritmo que te conserve ao longo da vida, né? Eu costumo dizer que a gente tem que optar se você quer fazer jornalismo ou shownalismo, né? Transformar o jornalismo num show, né? As duas diferenças. E às vezes a gente está ali no jornal, a gente está se sentindo mais preso. Tem notícias que você não pode variar muito, né? Você precisa ser reto ali, objetivo, para não parecer que você está opinando para um lado ou para o outro. Foi aquilo que a gente É, da forma de falar, isso também tem a ver com a tendência, né? Ser tendencioso porque você deu aham. uma ação aqui ou ali. Você dá a informação de que quase 2.000 pessoas faleceram por causa vítimas de Covid, você está consternado, você está carregando toda essa emoção, todo esse peso dessa tristeza dessa informação. Você dizendo que você tem a obrigação de dizer que a bolsa subiu 1% ou 2%, o dólar baixou, é quase que linear, não tem tanta variação, entendeu? A não ser que o pico da bolsa seja extraordinário, né? Eu acabei, é verdade. Eu acabei esquecendo de perguntar. Eu estava falando ali que caiu o TP, caiu o link, caiu o ponto. Ligou aqui. Já aconteceu com você alguma situação dessa, assim, de cair TP, link, ou tudo ao mesmo tempo, ou alguma situação que você se sentiu ali que você falou, caramba, agora sou eu e Deus. Já aconteceu, sim. E aí você fica preocupado, que você tem um ponto no ouvido, né, que o editor-chefe fala com você, de saber da importância, se ele pode, digamos... O que acontece às vezes? Você, repórter, já sofreu essa situação. Você está lá na externa, pronto para entrar no ar. De repente cai o sinal, né, não fecha,
né, a chamada avisado. A imagem sua está variando ou a qualidade do áudio não está chegando lá na estação. E você é cancelado. De repente, isso ocorre no meio da sua entrada. E aí, o que a gente vai fazer? Vai priorizar porque você deixou de dar uma informação importantíssima. Quem decide isso, na verdade, não é o apresentador. Na verdade, é toda a equipe que está lá em cima, o editor-chefe, que diz, olha, vamos chamar daqui a pouco, vamos voltar a chamar, né? Complementa. Né? Isso aí é uma coisa que é decidida no frenesi, né? Celso, tem uma pergunta aqui, é verdade, do Everton. Everton LPS89. Ser jornalista é igual parecido com fofoqueiro? Não, não. Você tem que estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, né? Mas não é uma questão de ser fofoqueiro, não. A gente tem o hábito, eu falei da necessidade que eu era assinante de vários jornais, né? Eu tenho o hábito hoje de acordar, digamos assim, acionando o iPad e visitando vários portais de notícias para saber o que está acontecendo no mundo, né? Sim, é importante que as É uma, é um- que a gente segue um código de ética, os jornalistas seguem um código de ética, que é fazer com que a pessoa tenha direito à informação de qualidade, que o é isso aí. cidadão tenha direito a uma informação de verdade, de qualidade, que vai realmente afetar a vida dela. Então, Everton, precisa entender como é que funciona. Tudo que é interesse público ou interesse do público pode ser notícia. E notícia é tudo aquilo que afeta de alguma maneira a vida de alguém. O resto é publicidade, né, Celso? É isso aí. A frase Exato. famosa do jornalismo já foi atribuída a George Orwell, já foi atribuída a William Randolph, mas na verdade ninguém sabe quem realmente escreveu essa frase, mas é uma frase muito comum no jornalismo. É ter responsabilidade, né? Como é que até onde você pode ir com a informação. O grande episódio que a gente tem de demonstração ocorrida é o do George Orwell, né? Sim. No rádio, que causou pânico, né? Nos Estados Unidos. Ó, o Lucas Gabriel está perguntando aqui. Eu sou estudante de jornalismo e queria saber se uma matéria que vai ao ar pode cair durante a apresentação do jornal. Lucas, todo dia isso acontece. Isso é trivial, isso é normal. Normal, Normalmente, essa é a nossa normalmente você. área. A gente, como É, repórter, a gente quer que a matéria entre no ar e na hora do jornal, o jornal ele fica com um tempo menor porque alguém passou do tempo no, ao vivo, ou então aconteceu algum problema no jornal e uma matéria vai ter que ser derrubada. Isso acontece sempre. É a nossa luta para tentar colocar a matéria no ar. e normalmente você tem de stand-by 3 ou 4 matérias, ou até mais, né? Ou até mais, né, Celso? Lá no Jornal da Record, quantas são, né? Eu nem tenho ideia. A gente tem lá, eu acho que quase página 55, 77, né? São várias. Tem aquela matéria que a gente chama de gaveta, que ela não está com comprometimento factual, né? Verdade. Então, é uma matéria sobre comportamento, Já é uma matéria corrigi? de serviço. Já aconteceu você ter que dar uma correção? Alguma coisa que você falou e Já, várias vezes. Várias vezes. Às vezes ocorre de você chamar uma matéria, apresentar uma matéria, quando a gente chama é ler o lead, né? E de repente a matéria engasgou lá, tecnicamente ela não foi ao ar ou coisa parecida, ou acaba sendo exibida uma outra matéria, entendeu? sim, é verdade. Celso, 1h40 de live, ó. Conseguimos bater da última live, que foi 1h40 também. Já passamos, É. ó, já batemos o recorde. Foi um prazer. Você é um fera do jornalismo, cara. Eu sou teu fã. Você, para mim, olha, é uma honra estar trabalhando com você, poder ouvir as tuas dicas quando eu estou apresentando o jornal, quando eu faço matéria, você também fala com a gente. Enfim, tudo que você fala não é aquela orientação que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Eu tento guardar tudo aquilo, levo para casa e repenso e vejo como é que eu posso chegar a cumprir algumas daquelas orientações, é o máximo que eu consigo fazer. Foi um prazer ter você aqui na nossa live. Desculpa te segurar até essa hora, 11h40 da noite. Mas olha, a gente teve mais de 120 pessoas assistindo a live do início ao fim. Então eu quero te agradecer por ter aceitado meu convite. Obrigado. Olha a minha responsabilidade aí, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar falando da carreira. Obrigado pelos elogios que eu recebo de você e de todo o público que participou aí da nossa live, né? É uma oportunidade muito boa.
agradeço a você por ter promovido isso. Antes de terminar, Celso, eu queria anunciar que amanhã a gente, não sei se você já conhece o Clubhouse. O Clubhouse é uma rede social de áudio em que as pessoas podem interagir com quem está moderando. São salas de bate-papo, como se fosse uma conferência por telefone. E que as pessoas... Só de áudio. Oi? Só de áudio. Só de áudio, uma conferência por telefone. E que as pessoas podem estar ali participando, interagir com quem está moderando a sala. Enfim, amanhã a gente vai inaugurar uma sala chamada Versões e Histórias. E o tema de amanhã vai ser os bastidores das grandes reportagens. O Celso vai estar lá moderando a sala. Eu vou participar com o André Tal, com a Camila Busnello. Quem quiser participar está convidado. Amanhã, às 9 da noite, no Clubhouse. Tá? A gente vai contar os bastidores, porque eu acho que é legal isso, né, Celso? Os bastidores por trás das grandes reportagens, das grandes coberturas. Então, eu queria convidar vocês para participar. Eu também estou lançando um livro. A gente não falou sobre isso aqui, Celso, mas eu vou falar amanhã lá no Clubhouse sobre a história da prisão na Venezuela. Eu fui preso em 2017, investigando a Odebrecht, Andrade Gutierrez, a Coragem Galvão, que deu origem à série que você apresentou no JR, A Caixa Preta do BNDES. A prisão, agora eu falo com uma tranquilidade, mas na hora não foi tão tranquilo assim. E que deu origem a um livro que eu estou lançando em breve. Eu vou contar o que aconteceu na prisão, os bastidores, e a gente vai falar sobre essa cobertura amanhã também lá no Clubhouse, tá, gente? E teremos, em breve, eu vou anunciar aqui o nosso próximo convidado da live, aqui no Instagram, outro jornalista para contar histórias, dar dicas para quem está começando, para os estudantes, para quem gosta de jornalismo, tá? Sobre comunicação na frente da câmera. E, para encerrar, Celso, antes da gente terminar, eu vou soltar a vinheta, porque tem que... Só um minutinho. Não sou só eu com 50 anos que tem história, viu? Leandro tem história. Não, mas as suas histórias... Pô, tu anunciou o Tancredo, a morte do Tancredo Neves, lá, quando ele foi internado. Porque eu nem era nascido, eu só vi isso no livro, Celso. Tá certo. Eu só vi isso. Quando eu estava estudando na faculdade, eu lia o livro para saber as histórias, o que aconteceu com o Gás, o Tancredo Neves, todas as histórias dos ex-presidentes. Após o Barack Obama, eu vi pela TV, você estava lá. Quer dizer, tem muita história bacana. Foi um prazer te ouvir aqui, é uma aula de jornalismo. Estou muito feliz de ter te entrevistado. Vai ficar para sempre essa live aqui, que eu vou deixar gravado, se você quiser compartilhar lá no teu Instagram também. Vai ser muito bem-vindo. Com certeza. Obrigado. Para a gente não se estender muito, que já está tarde, vou soltar a vinheta para você dar uma boa noite. Maravilha? Vamos lá. Boa noite e um grande abraço a todos. Tá certo. Valeu, Celso. Obrigado. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.